Rapaziada do Tietê, a saudade é imensa. Por isso preparei uma aula em cima do nosso último assunto estudado, que foi trabalho de uma força constante. Um beijão para todos. Pessoal, vamos observar essa figura aqui. Com essa figura nós vamos ter o conceito de trabalho. Podemos observar que ele está aplicando uma força a esse corpo, né? Ou seja, quando ele aplica essa força ao corpo, ele está transferindo uma energia. E é justamente essa energia que faz que o corpo se desloque. Vamos definir trabalho matematicamente. Vamos observar aqui a figura. O bloco M sofreu a ação de uma força, tá? Esse bloco M está na posição inicial x'. Ao aplicar essa força no bloco M, o corpo se deslocou até o xf. Uma coisa, pessoal, não podemos esquecer que a gente está trabalhando com piso liso. Logo, nós não temos o quê? Atrito. Então, ó, podemos definir trabalho na física como produto da força pelo deslocamento em função do ângulo. Ou seja, força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Pessoal, eu coloquei aqui o lembrete, o círculo trigonométrico. Não se esqueça que na fórmula de trabalho tem o cosseno, tá? Eu não posso esquecer que o cosseno eu estou trabalhando no eixo X, tá? E o intervalo do cosseno vai de 0 a 180. É justamente esse intervalo que vai me classificar o tipo de trabalho, que pode ser motor, resistente ou nulo. O primeiro caso que vamos estudar é o trabalho motor. Vamos observar a figura aqui. Eu tenho uma força F aplicada a um corpo, e essa força F vai formar um ângulo, que pode estar compreendido entre 0 e 90. Quando essa força foi aplicada ao corpo, ela vai fazer uma componente Fx. Esta força Fx é responsável pelo deslocamento do corpo, tá? Então, ó, o que eu posso observar? Que Fx está no mesmo sentido e na mesma direção do deslocamento. Não vamos esquecer que o cosseno de 0 graus é igual a 1. Segundo caso, trabalho resistente. Pessoal, vamos observar a figura. Uma força F foi aplicada ao corpo. Não podemos esquecer que quando essa força foi aplicada ao corpo, ela formou um ângulo que está compreendido entre 90 e 180. Ou seja, maior que 90, menor ou igual a 180. Ao ser aplicada ao corpo, ela fez uma componente Fx. Não vamos esquecer que a Fx é a força responsável pelo deslocamento do corpo. Então temos trabalho resistente quando a força aplicada está no sentido contrário ao deslocamento. Observação, pessoal, essa força Fx nos lembra a força de atrito. Não se esqueça que a força de atrito é sempre no sentido contrário ao movimento. E mais um lembrete, o cosseno de 180 é igual a menos 1. Pessoal, até que enfim chegamos no terceiro caso, que é o trabalho nulo, tá? Vamos observar a figura. Foi aplicada uma força ao corpo, tá? Que é uma força perpendicular. Não posso esquecer que a força perpendicular é uma força de 90 graus. Quando eu estou falando em 90 graus, o cosseno é igual a 0, certo? Não esqueçam disso. Então, quando eu vou pegar e aplicar a fórmula, qual vai ser o meu resultado do trabalho? 0, porque quando eu multiplico alguma coisa por 0, eu vou ter 0. Logo, o trabalho é nulo. Certo? Então eu queria agora para vocês, fazer uma observação com vocês, tá? De uma questão que foi uma questão de vestibular, tá? E ela é um pouco diferente do que nós vimos no terceiro caso, mas também é um trabalho nulo. Qual foi a questão? Um rapaz, um Zeca, tenta empurrar um muro. Só que quando ele está empurrando o muro, né, ele não conseguiu fazer com que esse muro deslocasse. Logo, o que ocorreu? O trabalho vai ser nulo. Por quê? Eu não posso esquecer que trabalho é a transmissão de energia. E essa energia faz o quê? Deslocamento. Nesse caso, ele não conseguiu deslocar o muro. Logo, também o trabalho é nulo. Só para reforçar, podemos definir matematicamente trabalho pela equação abaixo. Trabalho da força é igual a força vezes ΔS vezes o cosseno do ângulo. A unidade de trabalho está ligada à energia. Eu não posso esquecer que energia, a unidade é o joule. Vamos analisar a figura. Eu tenho um corpo que está no ponto A.
Ao aplicar uma força, ele se deslocou até o ponto B. Matematicamente, trabalho é igual a força vezes distância vezes cosseno. Qual é a unidade de força? Newton. Qual é a unidade de distância? Metro. Quando eu tenho Newton vezes metros, eu tenho a unidade Joule. Então podemos concluir que a unidade de trabalho ou qualquer outro tipo de energia no Sistema Internacional de Unidades é o Joule, cujo símbolo é J. Galerinha do Tietê, então foi isso. Até o nosso próximo encontro. Um beijão para todos.